Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o animal Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz bizarrices toda semana. Dessa vez a gente vai realmente falar de um assunto bizarro, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero lembrá-los da nossa querida campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Se você gosta do conteúdo, colabora ali com o produtor, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, manda no Telegram, manda no Instagram. Pega no meio de uma treta no grupo da família e manda no WhatsApp. E fala assim, dá uma olhada nisso aqui. Fala assim, eu acho que o tio Evaldo tá certo por conta disso. E manda o áudio. Aproveita e avalia a gente também lá no Spotify, porque isso faz toda a diferença. É só você deixar 5 estrelas e tá tudo certo. E caso você não utilize o Spotify como a sua plataforma para ouvir os podcasts, não tem problema, entra lá, marca algum episódio que você já ouviu como reproduzido, e aí ele libera pra você dar a sua avaliação em estrelinhas. E essa semana, professor Mauri, aqui no Top 10, nós vamos falar de síndromes bizarras do mundo animal. Senhoras e senhores, às vezes quando as pessoas ficam doentes, elas capricham. Vide a pandemia, filhote! E veja bem, não são só os seres humanos que podem contrair doenças bizarras, desenvolver transtornos inacreditáveis. O reino animal inteiro tá repleto de casos extremamente curiosos desses transtornos. E é por isso que nesse Top 10 nós vamos elencar aqui as síndromes mais bizarras do mundo animal. Mais curiosas, é isso. É que bizarro, chama atenção, entendeu? É o nosso call to action, como diria um publicitário. Se fosse um jornalista, eu ia falar, o bizarro é o sensacionalista, entendeu? Se você for um sociólogo, eu ia falar assim, você é só escroto. Mas a ideia é que a gente vai falar de curiosidades do mundo animal, e a nossa classificação foi feita com base no quanto a síndrome é esquisita ou frequente. Então, faça sua lista e começou o Top 10. Décima colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, a síndrome do balão, que é o momento onde um sacerdote decide se amarrar em balões e com GPS. Com GPS. Não, estamos falando aqui, Tato, essa é muito boa, essa síndrome, ela é ótima. Porque nós fazemos parte do reino animal. A gente tem que esquecer disso, mas é verdade. Não, realmente. Nós não fazemos parte do reino mineral, nem vegetal. Então, somos do reino animal. Tem 3 reinos. Isso aí. Dessa vez não estamos falando aqui do Padre dos Balões, que inclusive ganhou o prêmio, né, do Darwin Awards, que é curioso, né, um sacerdote ganhar um Darwin Awards. Beleza. Faz sentido. Faz sentido. Estamos aqui falando, senhoras e senhores, de uma síndrome que acontece com porcos espinhos. E o que é mais bizarro, os cientistas não conseguem entender completamente como isso acontece. Caramba, peraí. É uma piada pronta, porque a gente tá falando de um porco espinho e balão. Não, cara, é meio triste isso que acontece com os bichinhos, porque quando o ar ou outros gases ficam presos sob a pele do bichinho, ele incha tanto que fica parecendo uma bola de praia. Nossa! E os pesquisadores suspeitam que isso acontece por causa de danos no pulmão do porco espinho. Afinal de contas, eles estão todos cheios de espinhos, né? E eles se relacionam com outros porcos espinhos. Então, se furar ali faz parte do jogo. Cara, eu não sei se é por isso, mas eu imagino que possa
possa acontecer. Mas no caso aí, quando o pulmão é perfurado, o Por ar... que será? Estão se relacionando ali. Tá ali e tal. É tipo a família do Edward Mãos de Tesoura. Isso. Você Acidentes entendeu? acontecem. Acidentes acontecem. Então, quando o pulmão, né, do bichinho, ele é perfurado, o ar começa a se acumular sob a pele conforme ele respira. E quando isso acontece, ele não consegue mais se curvar e se proteger dos predadores. Isso é perigoso. Felizmente, a cura disso é relativamente simples. Basta fazer pequenos cortes na pele do animal para o ar escapar, em conjunto com antibióticos nos cortes para prevenir uma infecção. Faz total sentido. Os cortes precisam permanecer abertos até o pulmão se regenerar, senão o porco-espinho começa a inchar tudo de novo. E no final tá certo de pensar em piada de balão e espinho e tudo mais. Até existe uma referência. Você nunca mais vai olhar para aquele balão de Sonic, né? Do mesmo jeito. Nossa senhora, que horrível. 9. Na nona colocação, a síndrome do gato preto e do cachorro preto. Querido ouvinte, preste atenção nesse item 9, porque é um absurdo, então tá aqui para fazer uma crítica a essa sociedade humana que é horrível. É muito doido porque essa síndrome, na verdade, se refere como é bem menos provável que gatos e cachorros pretos sejam adotados em abrigos e ONGs, podendo levar até 4 vezes mais tempo de outros bichos para ganhar um lar. Isso quando ganham. Ah, cara, nem brinca com isso. E assim, muito disso tá ligado às superstições. E tem um certo preconceito dessas pessoas com animaizinhos, né? Especialmente os gatos, que tem gente que acha que dá azar, né? E, inclusive, tem uma certa relação que alguns centros de adoção proíbem a saída de gatos pretos durante os meses de setembro e outubro, para que não sejam usados em rituais de bruxaria por conta do Halloween. Cara, e é muito comum isso, tá? Eu tinha um colega que ele era dono de um pet shop e num período, né, nesse período do ano, ele parava de vender, por exemplo, hamster, pombos, esse tipo de coisa, porque ele sabia que a galera ia comprar pra sacrificar, cara. É um absurdo. É muito tenso isso. E, por exemplo, eu mesmo adotei o meu gatinho, tenho um gatinho preto chamado Spock, que é o ser mais fofo. E ele olha, não dá azar, na verdade, a única coisa que ele dá é carinho e amor. Ele é dos meus gatinhos o gatinho mais carinhoso, ele que adora ficar no colo, ele é super companheiro. E eu adotei ele por volta dessa época, aí setembro, outubro, mas a ONG onde ele foi acolhido só deixou eu adotar o gatinho porque já viam que a gente já tinha outros gatinhos, sabia do nosso perfil, então assim eles permitiram pra gente dar o lá pro Spock ou pra gente receber o Spock lá em casa. Então, vamos acabar com essas babaquices. Gatinhos e cachorros pretos não dão azar. Só dão amor. E é isso aí, lembre-se, sempre adote e não compre. 8. Na oitava colocação, a síndrome do cachorro pequeno. Agora você vai falar que cachorro pequeno não é adotado porque ele é barulhento, mano. Não, cara, pior que não. Nossa, cachorro pequeno é barulhento, isso é verdade. A gente tá falando aqui, senhoras e senhores, daqueles animaizinhos domésticos que são super excitados e agressivos, tanto com humanos quanto com outros cães. Ah, já pensei num 5 aqui, só de cabeça. É provável que você deva estar pensando aí que a gente tá descrevendo um pincher. Pensei no pincher também. Foi um deles. Sim, é esse perfil que nós estamos falando, dessa síndrome que acompanha justamente o porte desse tipo de animal, né? Os cachorros com a síndrome também vão morder, eles vão rosnar para qualquer coisa que seja considerada uma ameaça. O que faz total sentido, porque os cachorros são pequenininhos, então tudo pra eles é uma ameaça gigante. Ele tá constantemente se defendendo. Exatamente, cara, a vida pra ele é uma ameaça. Faz total sentido essa síndrome. E aí, eles evitam se aproximar de animais maiores e são extremamente desobedientes, além de tomar posse de sofá e cama, né? Porque é território dele, né? Eu particularmente não sou muito fã de cachorrinho pequeno, porque eu acho que eles são muito barulhentos. Eu não gosto de cachorro barulhento, eu gosto de cachorrinho educado. Mas dá pra educar uma cachorrinho pequenininho também. Dá. Mas aí a questão é a seguinte, normalmente quem tem cachorrinho pequeno gosta de... Ai, meu cachorrinho pequenininho. Eu não gosto de pessoas que... Mas assim, perto de mim só. Se você vai... Ai, meu cachorrinho... Na tua casa, tá tudo bem, entendeu?
O Mauri tem um cachorro médio. Quando ele faz, ai, meu cachorrinho, eu já fico assim, já. Aí a cachorra dele late logo em seguida. Eu falo, caralho, Mauri. Cachorro é pra ser tratado desse jeitinho. Exatamente. Que aí o bichinho se sente mal, se sente inferior, se sente ameaçado por tudo, porque ele é tratado assim, igual o bebê. Entendeu? Não, tem que falar assim, olha só, cachorrão, eu tenho um cão de guarda aqui e um mini poodle olhando pra você com aquela cara passiva, assim. Oi? O que tá O acontecendo? que você tá falando, mano? A grande questão é, não maltrate os animais. E tente encontrar um ambiente adequado pros animaizinhos pequenininhos também, né, gente? 7. Na sétima colocação, vamos com a síndrome do macho irritável. Aí você tá descrevendo metade da internet, é isso? Putz, metade seria fácil ainda, mano. Tô descrevendo 85% da internet brasileira facilmente. Cara, a população do seu país tem 85% de homens. Eu pensei dos homens. Eu pensei 85% dos homens. Eu tava sendo generoso com os outros 25, entendeu? 15. É isso. A síndrome dos machos que não manjam de matemática. Mas, de verdade, tá? A gente não tá fazendo nenhuma piada aqui relacionada a macho alfa e internet. Pelo menos não ainda. Essa desordem é uma desordem exclusiva de carneiros de Soei, cervos vermelhos, renas, elefantes indianos e outros mamíferos com padrões sazonais de procriação. Como assim? Peraí, me explica esse negócio. São apenas alguns animais que têm essa síndrome. E ela é causada por uma redução na produção de testosterona, o que costuma acontecer logo após a temporada de procriação. Então, digamos que esses animais, esses mamíferos, procriam apenas em algumas épocas do ano, ou Certo. numa época do ano. Quando acaba a temporada de procriação, o hormônio, né, o organismo altera. Mas e o que acontece? Os animais com essa síndrome se tornam muito mais irritados, reclusos e atacam basicamente qualquer coisa que cruzar seu caminho. E isso pode durar meses. Mano, peraí, isso daí deve acontecer com homem humano também. Não, isso não só parece que deve acontecer, mas tem até uma linha de pesquisa que atribui a síndrome a homens de 40 a 60 anos, comparando a síndrome com a versão masculina da menopausa. Então, o homem, então, ele entra na andropausa, né? Então, Isso. tem a redução do hormônio Da masculino. testosterona, é. E aí, eles acreditam que isso também tenha... Deve gere deixando essa os caras, irritação. rabugento. Ah, então é por isso que tem um monte de cara de cabelo branco, óculos escuros e camisa da seleção enchendo o saco, cara? Acontece, professor Mauri. Pode ser andropausa ou pode ser falta de procriação. Apesar da ciência ainda não ter comprovado essa nossa tese ainda. 6. Na sexta colocação, a síndrome da fúria. O nome é bonito, mas eu acho que vai ser só o nome. Ah, mano, a síndrome da fúria. Podia ser um nome de um filme. É, cara. A Síndrome da Fúria. Imagina agora. Com Nicolas Cage. Pra quem ouviu o último top 10, aí tá na vibe. O síndrome da fúria, que é o cara, é a personificação, exatamente, né? exatamente. Mas a gente tá falando aqui de um transtorno que faz com que certas raças de cachorro se tornem agressivas do nada. Pelo menos nenhuma referência que a gente consiga entender, né? Quando isso acontece, os animais vão atacar qualquer um ao seu redor, independentemente da sua relação com outras pessoas ou animais e também do seu nível de adestramento. Caramba! Ou seja, pode ser um animal que tem uma mega relação com uma família, pode ser a pessoa que alimenta o animal, pode ser um animal extremamente adestrado, que já tem um comportamento que faz com que ele se sinta confortável naquele ambiente. Tanto faz. Se ele surtar, já era. E os surtos são bastante súbitos e rápidos, com os animais aparentemente incapazes de se lembrar do que acabaram de fazer. Mas o que acontece? As pessoas chegam e perguntam: você se lembra do que você acabou de fazer? Aí o animal olhava e falou assim: ele não lembra de nada. É isso? Não. Cara, você consegue. Quando você convive com o seu animal ali todos os dias, você consegue identificar pela feição dele se ele tá pagando de louco ou não. Ah, tá. É Tá. isso. Alguns cães chegam a andar calmamente até sua vítima depois do ataque e tratá-lo como se nada tivesse acontecendo. Não, mesmo, por exemplo, é óbvio que é uma piada, mas, poxa, imagina só o seu cachorro te atacar do nada e aí depois ele
Vem brincar. festa! É meio sem noção, né? A maioria dos surtos reportados acontecem quando as pessoas se aproximam dos cães enquanto eles estão dormindo e normalmente não há muitos alertas. O maior sinal são os olhos dos animais que ficam vidrados. Caramba, que assustador. Deve ser tipo um impulso instintivo, né, cara? Não sei. Mas assim, tem algum tipo de espécie... Espécie não, que aí no caso são os cachorros. Mas assim, tem alguma raça específica de cachorro ou sei lá, como que você pode identificar isso? Assim, segundo estudos, a síndrome ela é comum em Dobermans, Poodles, Golden Retrievers, mas nesse caso, né, a síndrome ela acaba sendo genética e os sintomas podem se apresentar em filhotes de mais de 7 meses. Caramba. Mas lembrando, isso não é desculpa para tratar mal os animaizinhos. 5. Quinta colocação, a síndrome do macho berserker. Metade das síndromes até agora é com macho. Cara, né? machos... Bem, vamos lá. Apesar do nome, a síndrome do macho berserk, ou síndrome do comportamento aberrante, não acontece apenas com animais escandinavos, né? Por conta do berserk. Curiosamente, ela é incurável e causada por humanos. Lá vai o homem humano causando de novo. Esse tipo de coisa que acontece quando a gente se mete no mundo animal, né? A gente vai interagindo com os bichinhos e tudo mais. Olha só que curioso, na verdade, porque essa síndrome, ela pode ser desenvolvida por todo tipo de animal macho que tenha convivido com humanos desde muito novos. Especialmente, ela é registrada em lhamas, alpacas, pavões e outros animais com um senso territorial muito forte. Pera aí, então se o animal que tem esse senso territorialista muito forte, ele conviveu com humanos desde pequenininho, ele tem tendência a ter essa síndrome. Mas por que ele tem tendência? Porque como ele interage com os humanos a vida inteira, eles acabam enxergando os humanos como integrantes da sua espécie. Então não é tipo, eu sou um pavão e aquele é um humano, não. É. Eu sou um pavão e aquele é um pavão estranho. É isso aí. Caramba. Exatamente. E aí eles começam por ver os humanos como pavões estranhos ou como lhamas estranhas, lhamas bípedes no caso, começam a fazer brincadeiras que são normais pra eles, como empurrar a pessoa, puxar pela roupa, interagir como se fosse um outro animal. Perfeito. Só que isso é quando ele tá brincando, né? Exatamente. Só que quando o animal cresce, especialmente na puberdade, essa memória se associa ao instinto territorial. E aí ele começa a atacar qualquer um que entre no que ele considere o seu território, no que ele considerar seu território. Se ele considera aquele ser humano um animal da sua espécie... É um pavão estranho. Aquele pavão tá no meu território, ele tá tentando tomar meu território, e eu quero ser o líder da gangue. Porque eu sou o macho alfa, eu sou o macho berserker. Caraca! Entendeu? E aí ele vai lá e ataca, cara. E os ataques são realmente brutais. Muitos criadores desses bichos tiveram ferimentos sérios por conta dessa síndrome. E é uma coisa que chama muita atenção dos veterinários. 4. Quarta colocação, a síndrome da cauda flácida. A quinta série em mim saúda a quinta série em você, mano. É porque você não chegou ainda na terceira colocação, tá? Nossa, cara. Nossa, cara. A síndrome da cauda flácida, conhecida também como cauda flexível, cauda de nadador ou, para os mais científicos, miopatia caudal aguda. Caramba. É um transtorno que faz com que os rabos dos cachorros fiquem moles. Ok. Os cães acometidos perdem completamente o controle do rabo e reagem dolorosamente a qualquer tentativa de levantá-lo ou até mesmo de tocar perto da base do rabo. Deve doer muito isso, cara. Pensa que o rabo do animal tá ligado diretamente na coluna vertebral, né? É uma extensão, É uma né? extensão, é continuação ali. Cara, deve doer muito. Deve ser estranho também ter um rabo agora parando pra... Eu tava visualizando, eu sou uma pessoa muito imaginativa, né? Você já tava Eu senti o rabo. Entendi. Tem ser a humano síndrome- que nasce com rabo. É você verdade. sabe, né? Eu passei pela síndrome da cauda fantasma. Eu visualizei tão bem que eu senti a cauda. A cauda mexendo. Você tá vendo que eu tô feliz, mano? Tô vendo, dá pra perceber.
Mas sabe-se por que acontece essa flacidez da cauda? Os veterinários geralmente assumem que a condição está associada ao uso de músculos que não estão bem condicionados a exercícios. E é uma condição única e que não indica quebra de ossos. Caramba, é um cachorro que ficou muito triste, não abanou muito o rabo, aí o rabo vai perdendo a função, é isso? Ou sei lá, aquele músculo não tem mais a mesma força, né? Caramba. E o apelido, né, de cauda de nadador vem com a frequência com que isso acontece em climas mais frios ou se o cachorro nada em águas geladas, já que o sangue não chega ao rabo durante a atividade e ele incha. Ah, agora faz sentido. E aí, por conta da dor, do inchaço, muitos animais se recusam a sentar ou comer enquanto estão afetados e chegam a mancar. Caramba, que triste. Imagina só o bichinho ali sem conseguir abanar o rabo. Se expressar, né? É, né? De certa forma, também. Mas é que o rabo tem várias funções, né? Sim, com certeza. Mas felizmente, tá? Fique tranquilo, a síndrome passa em poucos dias e é possível administrar com anti-inflamatórios para ajudar o bichinho na recuperação. Então, se o seu cachorro tiver um problema de flacidez na cauda, leve pro veterinário, que é tratável. 3. Terceira colocação, a síndrome da tromba flácida. Agora sim, a minha quinta série interior saúda a sua quinta série interior. E olha só que doideira, porque elefantes também podem ter problemas de flacidez. Só que a situação aqui é bem mais séria do que a dos cachorros. Dos cachorrinhos? Exatamente. Por quê? Porque os animais afetados com a síndrome correm o risco de morrer de fome. Porque na natureza, bem, na natureza não, né? Em qualquer lugar, o elefante utiliza a tromba pra pegar alimentos e levar até a boca. A não sei que tenha alguém colocando comida na boca do elefante. É que, no caso, o elefante não tem o polegar opositor, né? Exatamente. Então ele usa a tromba pra pegar os alimentos. A síndrome é causada por envenenamento por metais pesados e foi registrada pela primeira vez em 1992, quando vários animais foram acometidos nos arredores do lago Kariba, no Zimbábue. E o que acontece é que boa parte do lago tinha secado, concentrando o chumbo presente no lago numa quantidade muito menor de água, o que afetou cerca de 3/4 da população de elefantes da região. Eles iam até o lago pra beber água, só tinha aquele pouquinho de água, com muito chumbo, pá! Aumentou a proporção de chumbo pela quantidade de água. Isso aí, síndrome da tromba flácida. Síndrome da tromba flácida. E enquanto os efeitos da síndrome não passavam, os animais adotaram outras medidas de sobrevivência, o que ocasionalmente salvaram alguns deles, como por exemplo, arremessar a tromba em galhos de árvore para deixá-los mais próximos da boca. Os animais também usavam as presas para pendurar a tromba flácida e não dormir sobre elas, porque os elefantes também respiram pela tromba, né? Meu Deus do céu. E aí eles nadavam no lago para beber água, o que fazia com que a síndrome durasse mais ainda, né? Porque podia beber água, só que a tromba tá flácida, então ele entrava no lago, e aí, meu Deus, e aí ficava com a síndrome mais ainda. É, nossa, isso aí. É isso aí. Mas que bom que eles conseguiram se adaptar, né? É, exatamente, alguns sobreviveram e graças a isso a comunidade científica conhece essa síndrome e sabe como resolver o problema caso aconteça novamente. É só tirar o chumbo da água. É só não despejar materiais tóxicos nos lagos dos elefantinhos, tadinhos. 2. Na segunda colocação, a síndrome de domesticação. Ficou estranho isso daí. Cara, é uma síndrome que o nome realmente se explica muito bem, porque ela é causada quando existe a insistência de um ser humano em ter um animal em casa. Basicamente isso. Isso acontece com certa frequência. A gente já tem alguns animais que já foram domesticados ao longo dos últimos milênios, certo? A gente tem vários animais que convivem com a gente há muito tempo, como os gatos, os cachorros, as vacas, os cavalos, as galinhas. É óbvio que adaptar eles a apartamentos e a realidade mais urbana é um pouco mais complicado, mas assim, né? A gente adaptou a nossa realidade. Sim. Você tá falando de trazer animais tipo selvagem? Você pode explicar um pouco mais? Vamos lá, tá? Basicamente o que acontece? Quando a gente tira um animal do seu ambiente natural e passa a domesticá-lo, significa que ele não precisa ter atitudes ou ter ações que antes ele precisava ter na selva, enquanto ele está domesticado. Sim. Ele acaba modificando algumas funções, como por exemplo, orelhas caídas, rabos enrolados, pelos mais claros e finos, até mesmo cérebros e dentes menores. Porque não precisa lutar pela sobrevivência. Justamente, no caso de cães e gatos, isso aconteceu ao longo dos séculos com interferências mínimas das pessoas. Existe até uma linha de raciocínio de que os gatos teriam se domesticado
voluntariamente graças à abundância de presas, como ratos, nas cidades medievais. Ah, é porque era tudo sujo, tudo esporcalhado, os ratos viviam loucamente. Aí os gatos falaram, caramba, esse é o melhor habitat. Eu vou ficar aqui Esse de é o boaça. novo habitat natural dos gatos. Ainda passava, fazia um carinho no mano assim na perna, plau, pegava um rato, o humano olhou e falou, que da hora. Gosto desse animal, ele pega rato. Ele pega rato, traz um pote de leite pro mingau aqui. Humanos tiveram um papel muito mais ativo na síndrome de domesticação a partir do século XVIII, quando a reprodução seletiva começou a criar novas raças com funções muito mais específicas, como, sei lá, desintocar lebres, por exemplo. Que começaram a criar raça de cachorro pra caçar pato, raça de isso aí. cachorro pra não sei o que lá, porcos pra caçar trufa. Justamente isso acaba determinando essa síndrome, né? Vai modificando os animais que são diferentes no seu habitat natural. Mas tem um caso aqui curioso que não precisa nem de tanto tempo assim. O fazendeiro russo Dmitry decidiu que iria domesticar raposas prateadas e o processo inteiro levou meros 25 anos, tá? 25 anos? Resultando em raposas com orelhas caídas, rabos enrolados e um rosto e dentes menores que suas contrapartes livres na natureza. Que doideira! Recapitulando. Se você está chocado com o mundo animal e com a interação com os seres humanos que também fazem parte do reino animal, que até se esqueceu como começou esse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, abrindo o top 10, a síndrome do balão com os porquinhos espigas. O balão do Sonic na churrascaria nunca mais vai ser o mesmo. 9. Na nona colocação, os humanos escrotos com a síndrome do gato preto e do cachorro preto. 8. Na 8ª colocação, a síndrome do cachorro pequeno, que ataca todo mundo. E late bastante também. 7. Na 7ª colocação, a síndrome do macho irritável. Eu tô falando dos carneiros de Suí, cervos vermelhos, renas, elefantes indianas, essas coisas. 6. Na 6ª colocação, a síndrome da fúria. Não é um filme do Nicolas Cage, a gente tá falando dos bichinhos atacando do nada. 5. Na 5ª colocação, a síndrome do macho berserk. A síndrome do animal que só quer defender seu território. O pavão que acha que o humano é um pavão estranho. 4. Na 4ª colocação, a síndrome da cauda flácida. Leve o cachorro no veterinário se ele ficar com a cauda mole, tá? 3. Na 3ª colocação, a síndrome da tromba flácida. Tadinho dos elefantes lá tomando água com chumbo, meu. 2. Na 2ª colocação, a síndrome da domesticação. Você procurou no Google, né? Fala a verdade, você procurou no Google raposa prateada que eu sei. E na primeira colocação, a síndrome do arranha-céu. Como assim? A síndrome do arranha-céu, além de ter um nome incrível, né? Porque o nome chama muita atenção. São Paulo está vivendo a síndrome do não. arranha-céu? Na verdade, ela se refere a gatos caindo de grandes alturas. Eita. Que não é segredo que os bichinhos, né? No caso, tem gente que chama de bichano. Nunca... Os bichanos? É, bichano, né? É estranho, bichano. Sério, porque é gato, né? Gato bichano. É bichano, eu sei, mas são bichinhos também. Mas eles gostam, São né? bichinhos bichanos. São, no caso são. Pra quem não convive, não conhece gato, nunca viu um gato, eles gostam muito de escalar e gostam de subir em praticamente qualquer lugar que seja possível. Se Ou dá às pra vezes subir- impossível também. É, se dá pra subir, o gato ama. E não é raro que gatos caiam ao tentar pular de um sobrado, de um prédio ou de uma árvore pra outra. Especialmente quando eles querem pegar um pássaro em pleno ar ou quando viram algum inseto que chamou a atenção ou algo do gênero. Mas isso também pode acontecer quando
quando o gato cai enquanto dorme de um lugar alto depois de assustar-se com alguma coisa. E eu devo dizer que esse é um fenômeno extremamente estranho. Da mesma forma que a gente às vezes tá dormindo e acorda com aquela sensação de estar caindo. Sim. Sabe? E aí você meio que se segura em tudo e às vezes você quase cai porque você tava com a sensação que tava caindo Certo. e perde equilíbrio. A minha gatinha às vezes dorme no sofá, assim, no encosto do sofá, e às vezes ela já caiu em cima de mim umas 3 vezes. Porque ela tava caindo de algum lugar. É, ela tava caindo no lugar. No caso, bem mais seguro, do sofá, caiu em cima de um humano que é macio. Eu ainda abracei e dei um beijinho. Mas é uma parada extremamente perigosa quando os bichinhos estão, por exemplo, em prédios, quando estão em cima de uma árvore. Tá dormindo lá e pode cair. Puta merda. E curiosamente, né, por sorte, os gatos têm mais chance de sobreviver a uma queda de mais de 2 andares de altura, porque dá tempo de completar o giro e cair em pé, sem falar numa velocidade terminal muito menor do que de um corpo humano, né? Que a gente cai e a gente é mais pesado também que os gatinhos, né? E o gatinho, ele abre as patas assim, ó, e aí ele faz tipo um esquilinho voador, e ele abre assim as patas, né? E teve também a vez que o Spock se assustou com a cachorra do Mauri e tentou pular da janela do apartamento. Tadinha. Ainda bem que tava fechado e Não, tinha rede. Tem a rede, a gente jamais moraria numa casa sem rede de proteção pros bichinhos, né, gente? Se você tem bichinho em casa, um gato, um cachorro, ou uma criança também, que também é um bichinho, não deixa de ser, coloca a rede de proteção, porque faz toda a diferença. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.